Uma outra notícia. Coloca aqui, por favor, pessoal, a reportagem da Raquel Landim, que depois da eleição, vamos pressionar Lira por anistia a Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a gente está falando sobre ele. A Raquel Landim apurou, ela falou com ele, e ela informou a coluna que vai pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar em votação a PEC da anistia, incluindo um perdão ao ex-presidente Bolsonaro. Ele afirma que as negociações começam na semana que vem e após as eleições municipais e que vai aproveitar a força política das vitórias da centro-direita. Também diz que barganha pode incluir o apoio para a escolha do novo presidente da Câmara. Ele disse o seguinte para Raquel: é vida ou morte para nós, só temos Bolsonaro como opção para 2026. Durante a semana, ou na semana passada, ele deu algumas entrevistas, né, onde deixou escorregar que a prioridade era Tarcísio. Aí depois ele se tocou que tinha falado isso, aí voltou e tal, interrompeu, e falou que, na verdade, a prioridade é Bolsonaro, né? Mas eles vão trabalhar pela reversão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, que é muito difícil, né, segundo as fontes aí do judiciário. O presidente, ou o ex-presidente Bolsonaro, foi declarado inelegível pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Perguntado se considera o governo ou o governador Tarcísio de Freitas como uma opção para a presidência, Valdemar disse que não, que é um grande cara, que está indo bem, mas ainda não. Aí a Raquel fez essa lembrança, que em declarações anteriores ele já havia falado sobre o Tarcísio como uma possibilidade. Bom, fato é que o UOL revelou que o PGR, o Paulo Godet, relacionou pela primeira vez as investigações sobre a tentativa de golpe com os atos de 8 de janeiro, que quebraram os prédios públicos lá dos três poderes, ou seja, uma associação direta daquele ato do dia 8 com a tentativa de golpe a Bolsonaro, né, que seria o principal, digamos assim, o principal ganhador, né, se houvesse golpe. Né, Couto? Beneficiário. Beneficiário. É. Diga Olha, lá. entre esses dois aí, o Jair Bolsonaro e o Valdemar, é difícil saber quem está traindo quem, né? É só olhar para a expressão de cada um. Olha essa foto aí. É difícil saber. O que se sabe é que há uma disputa de poder, sim, dentro do PL. Não dá para negar isso. E para variar um pouco, não é por causa de voto, de candidatura nem nada, é por causa de dinheiro. A grande disputa ali é pela fundação do Partido Liberal, né? Que não se perca pelo nome, para ver quem é que fica com o caixa da fundação, que no momento está com uma aliada do Valdemar, e quem está querendo botar a mão ali é o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair. Essa é a disputa. O Valdemar, ele falou que todos os analistas políticos estão falando que se o Bolsonaro não for candidato, o primeiro da fila é o Tarcísio, não tem segredo nenhum nisso. Aí, claro, o Bolsonaro não gostou, ele negou e tal, mas não tem como negar, isso aí foi gravado. E é uma coisa, é um senso comum hoje, né, no meio político, de que o primeiro da fila, como disse o Valdemar, para o lugar do Bolsonaro, se ele não puder ser candidato, é o Tarcísio, governador de São Paulo. Agora, quem está traindo quem aí é muito difícil a gente saber. E você, Thales, essas movimentações em Brasília, né? A gente está falando muito sobre eleições municipais, mas a partir da semana que vem o jogo a chavinha vai virar, né? Porque as movimentações de bastidores, elas não pararam com as eleições. Pois é, e você entrou no ponto. Primeira coisa, acabando as eleições municipais agora, acaba nesse final de semana, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, vai começar aí, o procurador Paulo Gonet, vão começar a divulgar os fechamentos desses inquéritos que envolvem o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai começar a cair na fritura. Vai cair na fritura. Essa colocação do Valdemar cria um problema sério agora para o Lira, que, aliás, é um problema que já estava com data marcada. Por quê? Porque vai ter a eleição para presidente da Câmara. E o PT é considerado hoje o fiel da balança nessa eleição. Se ele for para o lado do candidato do Lira, que é o Hugo Mota ganha. Se ele for para o lado da dupla que tem um acordo contra o Hugo Mota, que é o Elmar Nascimento, União Brasil,
e o Antônio Brito, do PSD, se o PT for para esse lado ganha. A grande dúvida é: o Lula vai entrar na campanha, vai fazer o PT ir para um lado ou para o outro? Agora, há uma tendência maior dentro do PT a evitar briga e até poder apoiar o Hugo Mota, que é o candidato do Arthur Lira, que ele deve anunciar logo após as eleições. Se o Arthur Lira fechar com o PL, que vai colocar em pauta a votação da anistia, aí uma boa parcela do PT vai ser contra o apoio ao candidato do Arthur Lira. E aí vai ter um problema. Então, essa coisa de colocar, do Valdemar dizer que vai colocar, vai pressionar para entrarem para o Arthur Lira, colocar em pauta a votação da anistia para os golpistas do 8 de janeiro, isso vai criar um baita problema para o Arthur Lira. Vamos ver como é que fica. Mas é um baita problema. Ô, coach, Thales, o Lira já se manifestou sobre isso, desculpa, Lira. O Lira já se manifestou, não posso estar enganado, mas parece que ele falou que vai colocar em votação. Não, ele fechou nos bastidores, saiu matéria de que ele, nos bastidores, tinha aceitado com o PL fechar isso. Mas houve uma grande resistência do PT e ele acabou não anunciando nada disso, e, pelo contrário, começou a anunciar que pode ser que não faça isso. E por isso que o Valdemar está vindo com essa declaração aí. Olha, até agora, tudo ali está nos bastidores para a eleição do sucessor do Arthur Lira. Está tudo nos bastidores. Nem o Arthur Lira anunciou o candidato dele, que é o Hugo Mota, que todo mundo sabe que ele está falando nos bastidores que é. Mas ele não anunciou. Por que ele não anunciou? Porque ele quer anunciar já com o apoio do PT. E o PT está tentando empurrar com a barriga por causa, principalmente, da divisão que tem dentro do partido em torno dessa questão aí de colocar ou não a anistia em votação no plenário. Na Câmara é provável, hoje, que uma anistia dessa, é provável não, mas há a possibilidade de uma anistia dessa acabar passando. Então é perigosíssimo para o PT. Pois é, o coach, essas movimentações têm tudo a ver, parece que não, com as eleições municipais, né? Porque a gente vê isso sendo retroalimentado, né? Quer dizer, as eleições municipais formando ali os prefeitos que dão a engrenagem para a próxima eleição para deputados e senadores, que depois elegem mais prefeitos. E se a gente continuar assim, né, essa política, digamos assim, favorece a criação, o surgimento dos antissistema, né, que são ditos antissistema, porque os políticos também não se ajudam, né? Quer dizer, a população passa longe de ser a prioridade para boa parte desses políticos. Eles estão esperando passar a eleição para decidir várias coisas, mas uma coisa que já está claro, que fica claríssimo, né, nessa campanha eleitoral municipal. É um círculo vicioso que se criou com as emendas parlamentares, que é outra coisa que vai ser decidida depois da eleição. Isso. É tanto dinheiro, são 50 bilhões de reais esse ano, que os parlamentares mandam para onde eles quiserem, do jeito que eles quiserem, sem dizer qual é a obra, sem nenhum controle e tal. É isso que o Supremo Tribunal Federal está querendo regulamentar agora, né? O que acontece? Todo mundo sabe, o mapa político do país mostra isso, que a direita, a extrema-direita, venceram essas eleições, né? Fizeram a maioria das prefeituras, das câmaras municipais e tal. E esses parlamentares e prefeitos são agora os grandes cabos eleitorais na renovação do Congresso Nacional e na eleição presidencial em 2026, né? É isso no fundo, você pegar tudo depende muito de dinheiro. É o dinheiro que está por trás de tudo isso. É claro que é o dinheiro e o poder, né? Que dinheiro é poder. No Brasil, infelizmente, essa é a realidade e a eleição mostrou isso.